Muito se fala na internet sobre como um homem deve ser, como ele deve se portar, mas poucos falam das dificuldades e dos sofrimentos dos homens. Vamos assistir aqui comigo um vídeo da nossa colega psicóloga falando sobre o peso dos homens fortes. Tem homens que passam a vida toda sendo fortes para todo mundo, até eles perceberem que ninguém nunca perguntou como eles estavam de verdade. Muitos homens aprenderam a resolver problemas, mas nunca foram acolhidos de verdade. Eles são procurados quando falta dinheiro, quando alguém precisa de ajuda, quando a família está em crise. Mas, emocionalmente, eles vivem como se não tivessem permissão para cansar. E depois de uma certa idade, muitos começam a sentir um vazio difícil de explicar. E por que eu estou falando sobre os homens? Porque eu tenho percebido isso cada vez mais profundamente. Não só nos homens que eu atendo na clínica, mas também em homens da minha família que convivem de perto comigo. Perfeito. Meu nome é Lucas, eu sou psicólogo também e eu percebo muito isso. Na minha prática clínica, eu tenho muitos homens, eu atendo muitos homens. E eu acho muito interessante como vem surgindo, então, um movimento do sofrimento dos homens frente a essa necessidade de se manter forte o tempo todo. Né? Eu percebo cada vez mais que os homens têm percebido que essa demanda da masculinidade que surgiu, que foi imposta de alguma maneira socialmente para eles, essa demanda de que eles precisam ser fortes o tempo todo, essa demanda da solidão do homem, digamos assim, ela tem se tornado cada vez mais questionável para os homens, porque eles começam a perceber que essa daí é uma das raízes principais do seu sofrimento. Essa dificuldade de se poder se colocar nas coisas, poder colocar o seu sentimento nas coisas, poder expor essas fragilidades. Vamos continuar aqui com o vídeo dela. Homens fortes, responsáveis, trabalhadores, mas que emocionalmente estão cansados de carregar tudo sozinho. O meu nome é Sandra Bueno, eu sou psicóloga, e além de te ajudar a entender por que tantos homens estão vivendo esse silêncio emocional, eu também quero te ajudar a compreender como começar a sair desse lugar sem precisar continuar carregando tudo sozinho. É muito verdade que muitos homens cresceram ouvindo que precisavam ser fortes, úteis, responsáveis, que eles precisavam dar conta de tudo, que o valor deles estava relacionado a esse fazer. A sempre estar ali disponível, sempre pronto e sempre forte. E até por uma questão talvez cultural, eles foram ensinados a sustentar tudo, mas não a sentir. Muitos homens, talvez você esteja me assistindo e se identifique com isso, ouviram quando criança, homem não chora, engole o choro, para com isso não é coisa de homem. Então os homens, na grande maioria das vezes, vão crescendo tendo esse entendimento que ele só vai ser útil, só vai ter um valor realmente se ele se colocar nessa posição. E aí o que acontece? Obviamente, um homem, ele é um ser humano. E como todo ser humano, tem sentimentos e emoções. Ele vai sentir. Só que quando esse homem começa a sentir algum desconforto, alguma angústia, ele mesmo se bloqueia, ele mesmo se priva. É como se não pudesse, porque a construção dele, da personalidade dele, a educação que ele teve, não via isso com bons olhos. E quando ele começa a sentir isso, ele tende a querer reprimir e às vezes até se isolar. Muitos homens... Interessante isso que ela traz, né? Nós temos hoje nas redes sociais principalmente um movimento que busca trazer uma ideia caricata. Eu já falei isso num outro vídeo aqui. Uma ideia caricata, uma ideia plástica, que é o que o outro colega coloca, vou deixar aqui marcado nos cards, uma ideia plástica do que é o ser um homem. Quase que com uma emulação. É uma busca, um retorno a uma ideia idealizada, né? Uma ideia idealizada, mas é isso, né? Uma idealização, então, de uma figura masculina, como o homem sendo aquela coisa forte, aquele homem que ele é másculo, então que ele enfrenta as coisas, ele não deixa passar nada, e que ele sabe se impor, e que ele é provedor, e que ele está todo o tempo se reafirmando, né? E precisa estar o tempo inteiro reafirmando essa masculinidade, porque no final, a própria ideia de reafirmar essa masculinidade, ocupando esse espaço, ocupando esse lugar, um tanto quanto, como vou dizer assim, caricato, né? Uma ideia caricata do homem é uma busca por esconder a fragilidade dessa posição. A fragilidade. Sabe, as pessoas olham para o passado de maneira um tanto quanto apaixonada, né? Elas têm uma ideia meio de nostalgia do passado. Se olha para os homens, né? Para os pais, para os avós, e se vê então homens muitas vezes frios, severos, mas que estavam lá então para
para poder suprir as necessidades da família, né? Mas muitas vezes muito distantes. Porque os homens foram criados, então, para serem provedores, sim, para serem protetores, sim, para serem resolvedores de problemas, digamos assim. Foram criados para isso. Mas eles não foram criados, ou melhor, não nos foi dito que para ocuparem esse lugar, eles tinham que reprimir as suas emoções, eles tinham que reprimir os seus sentimentos, eles tinham que ser afastados das outras pessoas, né? E aí nós idealizamos essa imagem desse homem másculo, desse homem que faz tudo por si só e que ele está ali para proteger todo mundo, mas no final nós temos hoje uma epidemia de sofrimento masculino. Se nós olharmos hoje, os maiores dados, por exemplo, de suicídio no Brasil, são de homens. Na verdade, isso mundialmente. Os homens são os que mais sofrem de suicídio, né? Então, eu gosto de falar sobre a saúde mental do homem, até talvez por eu ser homem, a minha clínica hoje é constituída majoritariamente por homens. Eu imagino que por eu ser homem, eles se sentem mais à vontade de me procurar. Mas eu gosto de falar da saúde mental dos homens, mas eu percebo que o debate sobre a saúde mental dos homens na internet é muito rebaixado. É um debate muito enviesado, um debate muito, muito burro, sendo bem sincero, muito burro. Né? É um debate muito que não gera frutos. Eu gosto de falar da saúde mental do homem, mas mostrando isso, mostrando que a própria maneira como os homens foram criados, como a nossa sociedade cria os homens, né, e continua criando esses homens, é um dos frutos, uma das raízes do próprio sofrimento deles, sofrimento que eu vou encontrar na minha clínica depois de adulto. Essa é a grande questão, né, que eu gosto de trazer aqui no canal, a gente poder pensar que a própria criação dos homens é fruto gera frutos de sofrimento que são colhidos na adultez, né? Vamos continuar aqui com o vídeo. Acabam se fechando justamente para não transparecer isso, porque no final das contas ele mesmo acaba achando que ele não tem valor. E ele também não quer ser visto dessa forma. Um homem que seja considerado frágil demais, sensível demais, e aí ele não quer ser visto dessa forma. Então ele vai se fechando cada vez mais. Ele se isola, não quer falar com as pessoas, às vezes não dá conta de lidar com outras pessoas, porque ele está tão fragilizado, está tão emocionalmente cansado, que ele não dá conta às vezes dessa interação. E muitos homens falam isso para mim quando eu faço os atendimentos na clínica, ou pessoas próximas de mim, pessoas da minha família, que eles sempre que são procurados, é como se para eles serem acolhidos, eles precisassem dar alguma coisa em troca. É sempre alguma coisa que eles precisam entregar, doar. E isso acaba gerando um sentimento de uma solidão emocional. Porque se lá atrás ele aprendeu que ele só tem valor se ele faz alguma coisa, se ele está pronto para entregar alguma coisa e ele não consegue, não dá conta, ele começa a se desmerecer. Ele começa a entender que, de fato, ele não tem valor. Por que muitos homens, e pelos atendimentos que eu faço, a grande maioria deles tem dificuldade de falar sobre o que sente? Porque sequer eles conseguem perguntar o que estão sentindo. É como se não existisse. Então é algo interno que ele não consegue reconhecer. Os homens hoje, eu percebo que eles têm uma dificuldade muito grande de poder verbalizar o próprio sofrimento. Muitas vezes eles chegam na clínica com N problemas no trabalho, problemas familiares, com os filhos, com as companheiras, com os pais, com os amigos, enfim. Mas quando eles chegam lá, eles sentem que tem alguma coisa incomodando, eles sentem que tem alguma coisa fora do lugar, alguma coisa que não tá fechando, né? Mas quando eles chegam, sentam para falar sobre seu próprio sofrimento, faltam-lhes palavras. Eles não têm palavras, eles não têm vocabulário emocional para falar sobre si. Olha que interessante. Muitas vezes os homens conseguem falar horas e horas sobre alguma questão, sobre o seu trabalho, horas e horas sobre o futebol, horas e horas sobre algum outro tema pertinente. Mas quando eles precisam falar sobre si, quando esse olhar volta para eles, sobre seus próprios sentimentos, aí eles acham dificuldade. E aí eles não conseguem colocar pra fora. E é isso que leva muitos desses homens, às vezes, a sofrer por muito tempo. Muitos anos. E não conseguir expor isso. Porque a própria ideia de masculinidade que eles construíram, a própria posição que eles construíram, não permite que eles possam se colocar enquanto pessoas frágeis. Porque no momento que eles forem frágeis, é como se, pelo menos na ideia deles, ou na ideia externa, é como se aquela posição, então, de cuidado e segurança se desvaísse.
E ora, se eu não posso ser então o porto seguro de alguém, o que eu sou? O que eu sou se eu não posso ser aquilo que me criaram para ser? Existe algum outro lugar que eu possa ocupar? Eu percebo que é muito essa discussão que os homens vêm tendo quando vêm para a clínica comigo. Que lugar eu consigo ocupar sem ser esse que me demandaram? Que lugar que eu consigo ocupar sem ser esse necessariamente do cuidado, necessariamente da força, necessariamente da robustez? Eu posso ser frágil? Existe possibilidade para eu ser frágil em algum momento? Né? São perguntas que surgem, né? Não assim, dessa maneira, mas essas ideias surgem nos meus pacientes muitas vezes. E eu tenho achado muito interessante, tem gerado muitos frutos nesses pacientes, nesses homens que se permitem falar, se permitem pensar a sua própria masculinidade. Eu acho isso muito, muito interessante. Sabe quando ele tá bravo, quando ele tá irritado, mas mais profundamente ele não entende. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente vê um homem com uma irritação profunda, às vezes com um jeito de ser, a gente acredita que aquilo ali é a personalidade dele. Ah, é o jeito dele, ele é assim mesmo. Só que no fundo, pode ser que seja um desgaste, um cansaço emocional extremo, profundo. Que essa irritação, esse jeito talvez de falar, essa forma de se expressar, é só o que está mostrando esse cansaço, mas sequer ele consegue entender que emocionalmente ele está explodindo. É como se aquele jeito de falar, às vezes mais objetivo, mais prático, que não quer falar sobre aquilo, é como se fosse uma forma de se defender. Muitos homens trazem esse perfil, então, como eles não entendem exatamente o que eles estão sentindo, porque é difícil de mensurar, é difícil de explicar, porque essa habilidade não foi desenvolvida, ele tem como se fosse uma reação, é quase como um sintoma. Então, talvez esse jeito de não conseguir falar, não olhar para suas emoções, é algo que está tão fechado ali interno dele, que quando sai de forma desproporcional. Sabe quando o copo transborda? Que é uma gotinha, alguma coisa simples que vem de uma forma desproporcional? Às vezes é porque ali são anos, às vezes uma vida inteira, de uma sobrecarga emocional que nem ele sabe lidar. Aí a gente pega, por exemplo, vamos olhar então para os comportamentos dos homens em relação ao consumo de álcool. Né? Ao consumo de pornografia, ao abuso de drogas, ao comportamento de homens que se colocam então em risco para ter de se reafirmar enquanto homem, né? Seja dentro de um carro, seja dentro de um bar, às vezes entrando em confusão, seja dentro de casa, por vezes tendo que se impor de uma maneira desproporcional que não necessariamente era necessária, né? Mas eles na cabeça deles eles acham que eles precisam disso. Porque eles têm que reafirmar essa posição, né? E quando esse sofrimento que ela diz, esse sofrimento que estava interno, que estava lá resguardado, que estava lá no fundo, profundo, quando ele chega de novo para a superfície, ele chega muito exacerbado, ele chega muito forte. E aí se desconta, então, na bebida, no álcool, na violência, né? Em outras situações como a pornografia, por exemplo, né? O vício em pornografia. Eu tenho visto muitos homens falar sobre isso. Eu acho muito interessante esse movimento de poder conversar sobre o vício em pornografia, por exemplo. Se desconta, então, em relações que não conseguem ser frutíferas, não conseguem andar, são conturbadas. Tudo isso, olha só, talvez, olha como a gente pensa, né? Talvez uma coisa, né? Uma ideia lá do fundo da sociedade, do que ocupa o homem, de que lugar que ocupa o homem, no caso. Olha tudo que ela gera. Olha tudo que ela gera de sofrimento nesses homens que são adultos agora. Porque como ele não foi ensinado a isso, ele não desenvolveu essa habilidade, ele não sabe como expressar isso de uma forma clara, porque sequer ele entende o que está acontecendo com ele. E esse sentimento de vazio que eu comentei lá no começo, que a pessoa quando vai chegando numa certa idade, ela vai sentindo algum desconforto que ela não sabe exatamente o que é. E esse vazio muitas vezes é um sinal de que essa pessoa começa a perceber que cuidou de tudo, fez para todo mundo, deu conta de tudo, e aí quando olha para si nem se reconhece. É uma estranheza, é um vazio de si mesmo. É como se a pessoa não se conectasse com ela mesma. Ela nem se conhece direito. Muitos relatam isso para mim, que às vezes passaram uma vida fazendo coisas e foram atrás de carreira, de dinheiro, de dar conta de tudo, mas no fundo, nem a pessoa sabe se é isso mesmo que ela queria, porque ela negligenciou os sentimentos e as emoções dela, porque, de novo, ou não foram autorizados, ou não souberam fazer, ou quando fizeram isso foram tolhidos, reprimidos, então você não deve fazer isso. Então quando a pessoa chega, eu sempre falo ali na meia idade, mais ou menos, acho que depois dos 40, 50 anos, que a pessoa começa a dar uma olhada assim na sua vida, começa a vir esse sentimento. Por quê? Em especial nessa fase da vida, muitos relatam a questão da produtividade.
Em alguma medida, a produtividade talvez não seja mais a mesma, e aí essa pessoa começa a questionar o seu próprio valor. Muitas das vezes tem alguma questão financeira, alguma perda de trabalho, alguma questão assim, que aí ela fala, tá, e agora? Eu fiz tudo isso a vida inteira, quem sou eu? O que sobra sem esse trabalho, sem esse dinheiro, sem tudo isso? Isso eu percebo também. Eu acho que talvez nós tenhamos experiências práticas, né? Experiências profissionais parecidas, eu e essa colega, né? Até deixa eu ver o nome dela, agora eu esqueci o nome dela. Sandra. Eu percebo isso nos homens também, né? Eu percebo muitas vezes essas demandas impostas, passam certa parte da vida, né? Sendo tolhidas, né? Então sendo impostas neles, e eles não pensam nisso. Mas quando chega certo momento da vida, quando o corpo começa a dar sinais de envelhecimento, né? Quando a vida começa, às vezes até se estabilizar, né? Ou ela tem um revés muito grande por algum motivo, uma separação, né? Enfim, quando isso chega, os homens começam a questionar. Então, os homens se permitem olhar para si, né? Se permitem olhar para si. E aí o que eles veem é uma vida que eles não sabiam que eles tinham construído. Olha só que interessante, é uma vida que eles não sabiam que eles tinham construído, né? Se torna então uma novidade a vida deles, uma novidade. E aí eles têm que lidar então com essa vida que eles construíram e talvez tentar conciliar a vida que eles gostariam de ter tido, né? E tentar achar um meio termo. Também, eu já atendi muitos homens que me falaram isso. São pessoas que fizeram um trabalho bacana, que construíram alguma coisa, que estão estabilizados, e essa estabilidade faz com que esse homem não precise mais ficar nessa correria toda. Então, essa estabilidade dá tempo dessa pessoa pensar, começar a refletir, a analisar. E aí ele começa a perceber que existe alguma coisa ali que ele nem sabe o que é. Muitas vezes as pessoas falam assim, é só você ter um bom trabalho, é só você ter dinheiro, é só você ter recursos que resolve. Resolve muita coisa? Resolve, claro que resolve. Dinheiro é importantíssimo para o nosso sustento, para a gente ter a liberdade de poder fazer escolhas. Mas nem sempre só isso sustenta, nem sempre isso vai resolver esse vazio que a pessoa sente. Que às vezes esse homem está tão cansado emocionalmente, o custo que ele precisou ter para dar conta de tudo isso sugou quem ele é de fato, ele nem se reconhece mais. E aí quando ele olha para dentro, olha para si, ele encontra esse desconforto. E aí o que é muito comum de acontecer, eu escuto muitos relatos assim também. Então a pessoa sentiu esse vazio, né? Esse homem se deu conta dessa angústia que ele não sabe nem identificar. Para não sentir isso, porque é difícil lidar com alguma coisa que ele não conhece, ele vai querendo fazer outras coisas. Ele se distrai com outras coisas, ele vai atrás de outras atividades, outro trabalho, outra ocupação, justamente para não olhar. Muitas vezes a pessoa olha para trás e começa a sentir um arrependimento de alguma coisa, começa a questionar suas próprias escolhas, e aí entra num ciclo. Porque como essa pessoa agora tem mais tempo para pensar, tem mais tempo para refletir sobre ela mesma, ela começa a questionar e aí buscar respostas. E aí essas respostas dificilmente vêm, porque é difícil para ele entender o que ele está sentindo. E aí a pessoa entra numa profunda crise existencial. E é justamente nessa fase que eu começo a perceber muitos homens buscando esse entendimento sobre si. Não é à toa que eu tenho atendido muitos homens nessa faixa etária aí dos 40, 50 anos para cima, que trazem esse questionamento, que muitos homens começam a perceber, olhando conteúdos aqui como o meu, lendo, se aprofundando, estudando em terapia, fazendo consultas com psicólogos, que não é que eles não têm utilidade, não é que eles não têm um senso de responsabilidade alto, não é que eles não estão dando conta de tudo, que eles são fracos. Pelo contrário, eles começam a se dar conta que eles estão apenas emocionalmente exaustos, cansados, e que precisam olhar para isso, e que começam a olhar para isso a partir dessa dor. Então eu sempre falo assim que se você, homem, está nesse momento, numa crise existencial, você está se questionando sobre a sua vida, esse é um ponto de partida para você. Não é o fim, não é que acabou, não é que não valeu a pena a sua vida, muito pelo contrário. Essa angústia toda é um convite à reflexão. Eu sei que é desconfortável, eu acompanho isso de perto, eu vejo muitos pacientes falando sobre isso, é muito desconfortável você olhar para a sua própria história, mas o importante é você saber que é possível você ressignificar tudo isso, olhar para a sua trajetória, se reconhecer, se olhar. Eu já atendi homens que falaram assim para mim, mas já tá tarde, agora não dá mais tempo, já passou a minha vida. Não, pelo contrário, se você está sentindo essa angústia, esse é o momento da sua virada. Esse é o momento de você encontrar outras formas de viver, encontrar novos sentidos para a sua vida, começar a se entender, se permitir.
Esse momento da angústia que ela diz, né? Esse momento, então, do incômodo, é normalmente o momento que as pessoas chegam para terapia, chegam na análise, né? E para os homens não é diferente. Então eles chegam com esse incômodo de que alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa não está certa. E eu tenho percebido que é muito produtivo. É muito produtivo. Surgem coisas tão bonitas. Homens que conseguem então repensar seu próprio lugar, repensar a sua própria vida, a sua própria existência. Conseguem ponderar escolhas, conseguem então pensar sobre situações que eles passaram, né? Tem sido muito legal assim acompanhar esses homens, sendo bem sincero, enquanto profissional tem sido muito legal, muito interessante, né? Porque é muito potente. Eu acho muito bonito assim quando uma pessoa, um sujeito, um paciente meu, um analisando meu, ele senta na minha frente e ele consegue então, com o tempo, né? Porque isso leva tempo, mas ele consegue então começar a pensar sobre a sua própria vida, usar aquele momento ali para rever coisas que às vezes ele estava levando ali com a barriga a vida inteira e nunca parou para olhar. Aquele elefante cor-de-rosa na sala que ele sabe que existe. Ele sabe que existe, todo dia ele passa por ele, mas ele finge ignorar. Ou melhor, ele finge que não existe, né? Ele escolhe ignorar. Né? Então é muito legal quando esses homens se permitem então se colocar ali, porque é um processo difícil, é um processo doloroso, não é fácil olhar para si, não é fácil passar por esse processo. O Lacan dizia que se deixa uma libra de carne, se deixa um pouco de si na terapia, se deixa um pouco de si na análise, né? Não é só o dinheiro monetário que você investe ali, isso é o de menos, na verdade. Para muitos isso não é nem a questão, mas é a dificuldade que você tem de se colocar ali. Muitas vezes numa posição frágil, muitas vezes numa posição de fragilidade. Né? Mas é a partir dessa fragilidade que se pode surgir outra coisa, que se pode surgir outro homem, se pode surgir então outra perspectiva de vida, outra ideia de vida, outro reafirmamento. Que legal, né? Surgir um novo reafirmamento. Enfim, até deixo aqui, se você eventualmente estiver precisando, gostaria de iniciar um processo de análise, um processo terapêutico, deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? Vamos continuar aqui com o vídeo dela, que acho que já está quase acabando, né? Não é errado você estar emocionalmente cansado, você chorar, você ficar angustiado, você questionar sua própria existência, não tem problema. Você não é um homem fraco por causa disso. Vários homens que eu atendi já falaram isso pra mim, que têm dificuldade de expressarem isso, de falarem isso, porque se sentem mal, se acham menos, se acham fracos por isso, e a pessoa que estava ouvindo, às vezes até falou isso pra eles. Mas saiba que essa não é a realidade. O fato de você mostrar uma fragilidade, você olhar para suas emoções, significa única e exclusivamente que você é um ser humano. Você tem a sua vulnerabilidade. Apesar de você muitas vezes querer esconder isso, ou ter sido ensinado a esconder isso, você é um ser humano como qualquer outro, que tem as suas dores, os seus medos, as suas falhas, as suas dúvidas, as suas angústias, os seus traumas. Fazer esse processo de olhar para dentro é para todo mundo, mas nem todo mundo dá conta, nem todo mundo consegue, porque não é um processo fácil, não é um processo simples de ser feito, mas você já está aqui. Você que é homem e está aqui até agora me ouvindo é porque você tem esse interesse, porque você acredita na possibilidade da mudança. Enquanto você está buscando isso, significa que você acredita nisso. Então, assista vídeos aqui como o meu, tem muitos vídeos aqui no meu canal que eu aprofundo sobre temas como sentido da vida, como vazio existencial, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Se permita fazer isso. Os pacientes que eu atendo, homens especificamente, mulheres também, mas aqui é um vídeo que eu falo bastante sobre homens, me falam isso, que depois que passam por um processo de se entender, se compreender, se sentem livres. É essa palavra que eu mais escuto, assim, quando está acabando um processo terapêutico, dessa liberdade. Por que liberdade? Porque a pessoa começa a se compreender. Essa é que é a grande questão. Muitas vezes a gente está preso por coisas que a gente nem percebe. Coisas que estão prendendo a nossa vida. Estão ali como uma âncora na sua vida e você nem percebeu. Você nem percebeu. Mas a partir de um processo de análise, a partir de um processo de terapia, você pode então olhar para essa âncora e quem sabe levantar essa âncora e deixar que seu barco parta, né? A se entender, a falar, eu entendo por que eu me comporto assim, eu entendo de onde vem essa angústia. Quando você se conhece, você tem o autodomínio, você controla os seus pensamentos, você lida com as suas dores de uma forma diferente.
Eu sempre falo assim que quando você se entende, não é que você não vai ter problemas, não é que você vai resolver e dar conta de tudo, assim como na terapia. A terapia não é para a pessoa parar de ter problemas, é para a pessoa lidar com os problemas de uma forma melhor, mais saudável, que ela aprenda Perfeito. com os erros, que ela se desenvolva a partir deles e não fique presa ali. Então perceber tudo isso, toda essa angústia que você sente, esse vazio, essas questões que você levanta, não é o fim. Muito pelo contrário, é o ponto de partida para uma reconstrução emocional, para você se validar, se olhar. Então, assista os meus vídeos aqui, vá... Bom, eu acho que ela já chegou no ponto que ela gostaria de trazer. Eu achei que foi muito interessante, muito legal poder assistir o vídeo dela. Achei bem... Eu descobri esse canal há pouco tempo e achei bem legal. E, enfim, né, eu acho que pensar sobre a masculinidade, né, tem sido um ato bem interessante, né, mas sem essa afetação enfim, essas coisas aí que a gente vê na internet, aí desses discursos aí masculinistas, não é sobre isso, é poder pensar da masculinidade verdadeira, do homem real, aquele homem que está sofrendo agora, que por vezes busca nesses discursos um alívio para suas angústias, um alívio para aquilo que eles sentem, né? Enfim, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere se inscrever no canal, deixar um like e comenta aqui embaixo pra mim sobre o que você pensa sobre tudo isso. Eu gosto muito dos comentários que vocês têm deixado, sempre tento moderar e eu quero que vocês comentem. A parte mais legal do canal é ter esse feedback, ter essa conversa com vocês, né? Tem sido bem legal poder trocar essas ideias. Enfim, como eu tinha dito antes também, se você eventualmente gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode acessar e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo, tá bom? No mais, seria isso. Um forte abraço para todos vocês, valeu, falou e até o próximo vídeo.